já teve o seu I-140 aprovado ou está esperando essa etapa do processo? Existe uma pergunta que provavelmente está passando pela sua cabeça agora. E agora? Qual é o próximo passo? Quando vou realmente chegar nos Estados Unidos? E a resposta para isso está em um documento que talvez você já ouviu falar, mas talvez não entenda o que significa e como funciona. E esse documento se chama Visa Bulletin. E agora eu vou te falar uma coisa muito importante. É esse documento que pode acelerar o seu processo ou atrasar a sua chegada nos Estados Unidos por anos. Neste vídeo, eu vou te explicar de forma simples o que é o Visa Bulletin, como ele funciona para enfermeiros que querem imigrar para os Estados Unidos e como saber quando o seu processo realmente pode avançar. Para quem ainda não me conhece, eu sou Lorena Fonseca, moro em Nova York, onde trabalho como enfermeira neurointensivista. Além disso, eu ajudo enfermeiros internacionais no processo de validação de diploma, NCLEX e carreira como Registered Nurse nos Estados Unidos da América. Aqui no meu canal, eu explico cada etapa desse caminho de forma clara para ajudar você, que é enfermeiro, a tomar decisões mais seguras. Então, já aproveita também para me seguir lá no meu Instagram, porque por lá eu compartilho bastidores da minha rotina como enfermeira em Nova York e muitas dicas rápidas sobre validação e carreira nos Estados Unidos. Muitos enfermeiros acreditam que depois que o I-140 é aprovado, o processo está praticamente terminado. Mas a verdade é que não é assim que funciona. Porque existe uma etapa extremamente importante chamada disponibilidade de visto. E é exatamente aí que entra o famoso Visa Bulletin. O problema é que a categoria EB3, que é a categoria usada para enfermeiros internacionais aplicarem para viver e trabalhar nos Estados Unidos, está super procurada. Isso significa que existem muito mais pessoas aplicando do que Green Card disponíveis pelo governo americano. E quando isso acontece, o governo americano ele precisa criar uma fila, e essa fila é controlada justamente através do Visa Bulletin. Ou seja, mesmo que o seu I-140 esteja aprovado, isso não significa que você automaticamente já pode avançar para a etapa de entrevista. Nesse momento, você ainda precisa esperar que a sua data de prioridade fique disponível na fila do Visa Bulletin. Agora deixa eu te explicar o Visa Bulletin de uma forma bem simples. Todo mês, o governo dos Estados Unidos publica online um documento chamado Visa Bulletin. Esse documento ele mostra quem pode avançar no processo do Green Card naquele momento. Se você ainda não entende, Green Card é o documento que te permite viver e trabalhar legalmente nos Estados Unidos. Até aqui, tudo bem? Vamos lá então, seguindo nesse pensamento. Quando você abre o Visa Bulletin, você vai ver duas tabelas. Uma chamada Final Action Dates for Employment-Based Preference Cases e outra chamada Dates for Filing. Mas para a grande maioria dos enfermeiros internacionais, a tabela que realmente importa é a Final Action Dates. Tudo bem? Agora vem comigo nessa explicação. Imagine que o processo do Green Card é como uma fila para você embarcar em um avião de 200 lugares. Só que temos 300 pessoas que estão esperando para entrar neste avião. Então, nem todo mundo pode embarcar ao mesmo tempo, certo? Então, o governo americano ele chama as pessoas por ordem de chegada na fila de embarque. O Final Action Dates funciona exatamente como se fosse o número do grupo que está sendo chamado para embarcar naquele avião. Se o seu número ainda não foi chamado, você precisa continuar aguardando na fila de embarque. Agora, quando o seu número aparece no Final Action Dates,
significa que chegou a sua vez de avançar no processo. E é neste momento que você pode seguir para a entrevista do Green Card no consulado no Rio de Janeiro. Por isso, quando enfermeiros internacionais olham o Visa Bulletin, o gráfico mais importante para acompanhar é justamente o Final Action Dates, porque ele mostra quando o processo realmente pode avançar. Agora vamos simplificar ainda mais. Dentro do Visa Bulletin, você vai ter colunas com países e linhas com categorias. Você precisa procurar pela categoria EB3 e depois olhar para a coluna do seu país. No caso do Brasil, você vai olhar a primeira coluna. Ali pode aparecer duas coisas. Primeiro, a letra C. Se aparecer C, significa current. Isso quer dizer que não existe fila naquele momento. Ou seja, todos que estão aplicando para o EB3 podem avançar imediatamente para a fase de entrevista, pois não tem fila. A segunda possibilidade, você vai ver uma data. Se aparecer uma data, significa que existe uma fila e você precisa comparar essa data com a sua data de entrada do processo, a qual denominamos de Priority Date. A Priority Date normalmente é a data em que o seu I-140 foi protocolado na imigração americana. Se a sua Priority Date for mais antiga do que a data que aparece lá no Visa Bulletin, significa que você pode seguir para a entrevista. Mas, se a sua Priority Date for mais recente, você precisa esperar a fila andar. Vamos imaginar um exemplo. Digamos que a sua Priority Date seja 10 de julho de 2023. E no Visa Bulletin, a data da categoria EB3 seja 1º de outubro de 2023. Como 10 de julho é anterior a 1º de outubro, isso significa que você está dentro da data, certo? Ou seja, o seu processo pode avançar. Agora imagine o contrário. Se a sua Priority Date fosse 15 de outubro de 2023, você ainda precisaria esperar a fila chegar até essa data. Conseguiu entender? Então, qual é a principal recomendação para quem já tem o I-140 aprovado? Não pare de acompanhar o seu processo. Você precisa verificar o Visa Bulletin todos os meses, especialmente se você é enfermeiro fora dos Estados Unidos, porque o indicador mais importante para você será o Final Action Dates. É ele que mostra quando o seu processo realmente pode seguir para as etapas finais. Quando a sua data estiver dentro do Visa Bulletin, o processo pode avançar para as etapas como NVC, DS-260 e a entrevista consular. E essas etapas eu já expliquei em um outro vídeo aqui no canal. Agora você já entendeu como o Visa Bulletin funciona e vai poder acompanhar o seu processo com muito mais clareza, entendendo exatamente em que fase do caminho você está. Isso vai te ajudar a se planejar melhor, porque o caminho para trabalhar como enfermeiro nos Estados Unidos é totalmente possível. Mas ele precisa ser bem compreendido e bem planejado. Se você quer entender melhor todas as etapas do processo para validar o seu diploma e trabalhar como enfermeiro nos Estados Unidos, eu vou deixar o link do meu site aqui na descrição do vídeo. Lá você vai encontrar informações detalhadas sobre validação de diploma, NCLEX, licenciamento e o processo completo para trabalhar legalmente como enfermeiro aqui nos Estados Unidos. Agora fale comigo, que etapa do processo você está hoje? Já passou no NCLEX? Já teve o I-140 aprovado? Ou ainda está começando o processo de validação? Escreve aqui nos comentários para mim. E se esse vídeo te ajudou a entender melhor sobre o Visa Bulletin, curta esse vídeo, se inscreva no canal e compartilhe com outros enfermeiros que também estão neste processo. Nos vemos no próximo vídeo.